Para sair, chutou o balde. O técnico Nelson Batista não é mais treinador do esporte. O treinador comunicou, fez denúncias de irregularidades na administração do clube antes de dar tchau. A gente vai acompanhar a matéria de quem? É do Monstrinho? Vamos ver, Matheus Suca. O andar normalmente calmo dá lugar à pressa. A farda de treino dá lugar à camisa preta. Seria luto? Afinal, é o adeus de uma era. Eu acho que o meu ciclo no esporte acabou, né? Essa é a minha última passagem pelo esporte. Eu agradeço muito o torcedor. Talvez algum torcedor vá ficar magoado comigo, mas na frente, né, eles vão entender o que eu estou dizendo hoje nessa declaração. Estou usando da mesma forma que usaram comigo ontem, né, soltando um áudio que, para consumar esse áudio, só faltou a derrota do esporte ontem. Mas eles deram azar, porque Deus é grande. O motivo do pedido de demissão, de acordo com o próprio Nelsinho Batista, foi uma entrevista concedida por um diretor de futebol do esporte antes do jogo. Futebol é resultado, né? Então a pressão sempre vai existir e no resultado negativo é até mais complicado. Então a gente vai ver o desempenho do time de hoje. A gente deu toda a condição para que o Nelsinho desempenhasse durante a semana o trabalho, para que a gente hoje possa colher o resultado. Vendo isso, foi por isso que eu convoquei vocês, pedi e agradeço o comparecimento de vocês, que eu trato as pessoas do jeito que elas me tratam. Então eu estou aqui para dizer que é uma covardia o que foi feito, porque eles estão nos acompanhando aqui, eles sabem o trabalho do dia a dia, e foi uma declaração, né, que eu acho que até, em parte, eu tenho que aceitar. Por quê? A cobrança. Eu, como treinador, eu tenho que conviver com a cobrança, eu tenho que conviver com a pressão, porque o futebol brasileiro é assim. Agora, existe uma grande mentira no final, quando ele diz que essa semana ele deu totais condições de trabalho para a gente ir para o jogo de ontem. Mentira. Nem no CT ele apareceu. Então, isso me deixou muito magoado. Né? Me deixou muito magoado. Deles estarem com problemas, né? Me criticaram porque eu falei da crise financeira do esporte no Globocom, mas é uma verdade, não é uma realidade. Todo mundo sabe, só eles que não sabem. O torcedor do esporte merece essa consideração. Nelsinho comparou o atual momento com a primeira saída dele do clube em 2009, depois da eliminação na Libertadores. O que eles estão querendo armar, eu já detecto muito antes. Só que há 10 anos atrás eu saí calado daqui. Dessa vez eu não poderia sair calado. Eu tenho que denunciar. Eu tenho que denunciar porque não é o correto. Eles podem esbravejar, eles podem fazer o que eles quiserem. Eu não dependo deles. Lembrando que em 2009 o esporte foi rebaixado à Série B no Brasileiro. Segundo o treinador, a crise financeira atual do clube também afetou o pagamento dos salários dele. Eu estou no esporte há 4 meses e não recebo. Não recebi uma imagem ainda. Recebi 2 CLT. E o pior de tudo, que ninguém me dá uma satisfação. Nelsinho ainda esperava contar com Carlos Henrique para a partida contra o Botafogo, mas o atacante não foi regularizado. Eles não me deram o Carlos Henrique porque não tinha dinheiro para pagar o empréstimo por Londrina. Não foi falta de condições, nada. Foi a falta de pagamento por Londrina que o Carlos Henrique não teve condições. Eu fui para o banco ontem, eu fui para o jogo sem um atacante na frente, precisando improvisar. Campeão da Copa do Brasil em 2008, o agora ex-técnico do esporte criticou a postura da diretoria diante da crise atual. Sempre aqui alguém tem que pagar a conta. Como em outros, como eu já citei aqui, outros profissionais que foi feito terrorismo em cima deles para tirar daqui. Né? Então é importante, em cima do Tacão, em cima do Vitor, em cima do fisioterapeuta, em cima do departamento médico. Como é que o time pode, como é que o CT
pode viver tranquilo dessa forma? Nelsinho comandou o esporte nesta temporada em 17 partidas, com 7 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. O treinador perdeu peças importantes do elenco logo no início, como Diego Souza, Richelli e André. Diante das eliminações na segunda fase da Copa do Brasil e na semifinal do Pernambucano, além da goleada na estreia do Brasileiro, o sentimento do técnico é de missão não cumprida. Frustrado porque o trabalho, o resultado não foi bom, né? Mas o trabalho foi bom. Vamos lá, Carlinhos, debulhar esse abacaxi? Vamos. Debulhar o feijão, né? Abacaxi descasca. Parabéns, seu Nelson. Eu tenho muito mais respeito pelo senhor agora. Eu acho que ele está corretíssimo. Eu só fazia uma correção aí que eu achei que foi inadequado o lugar que ele foi dar a entrevista. Mais nada. Mas isso sai na urina diante do desrespeito, né, que fizeram com ele. Mas seu Nelson chuta o pau da barraca e a torcida do esporte deve ser eternamente ingrato a ele. Porque ele botou para fora um bocado de lixo que tinha lá dentro da Ilha do Retiro, né? E as pessoas estavam achando tudo normal. E não é normal. Está errado. Do esporte, da forma que o esporte está caminhando, vai ficar pior do que Santa Cruz e Náutico, Carlinhos. Adeval, antes de tudo, eu não tenho por que duvidar de qualquer coisa que ele abriu aí. De jeito nenhum. Nelson é um cara consagrado no esporte. Perfeito. Nelson, ele até diz uma parte dessa entrevista, se ele quiser parar... Ele não falou assim, porque ele é um cara humilde. Mas é tipo assim, eu já tenho a minha vida feita. Perfeito. Eu posso ir curtir meus netos. Isso. Entendeu? Isso. Então, assim, eu não preciso mais de futebol, e não precisa mesmo. Né? Ele, por competência dele, ele deixou para a 5ª geração dele já a vida feita, garantida. Então, concordar ou discordar é outra história do que ele falou. Mas acreditar, eu acredito em tudo isso que ele falou. Tudo. Em absolutamente tudo. Tem muitos itens, Adeval. Daria aqui uns 5 jogos abertos para a gente poder falar sobre todos eles. Verdade. Mas eu queria dar como exemplo que nem foi citado por ele, para poder mais ou menos tentar passar para o telespectador o que é que eu acho da falta de transparência da direção do esporte. É a não participação na Copa do Nordeste. Perfeito. É um de tantos itens que ele citou aí. Porque só o que a gente escuta o presidente do esporte dizer sobre a Copa do Nordeste é que ela é deficitária. Só que ele repete uma vez, 2, 5, 10. 1000. E não detalha. E não mostra por A mais B, com contas, com um papel bem detalhado, e mostra lá para a imprensa, que aí vai chegar no público, o porquê o esporte não joga a Copa do Nordeste. Por que é que é deficitária? Porque, para mim, ela é superavitária. Perfeito. Aí, não, mas nós somos da Série A, por isso que é deficitária. E por que o Bahia joga? Por que o Vitória joga? Por que o Ceará joga? Todos eles são de Série A também. E já estão garantidos para 2019, e já, diferente do que o esporte estava decantando, vão jogar de novo em 2019. Então, eu acho que o que está precisando no esporte é muito mais transparência da diretoria, e parece que os ex-presidentes vêm cobrando isso, né, para que o torcedor saiba com maior clareza o que é que está acontecendo com um time que era equilibrado e de repente não é mais. Pronto, aí agora tem um outro lado. Logo depois da fala do Nelsinho, a diretoria do esporte resolveu se pronunciar também lá no CT. O Matheus estava lá e vai nos mostrar agora. Responderam todos os tópicos levantados pelo treinador. O vice-presidente de futebol do esporte admitiu que o clube deve a Nelsinho e que o atraso em menor grau se estende aos jogadores. O esporte hoje, tá certo? Ele deve a CLT, que venceu no dia 5, e a Imagem, que venceu no dia 20 ou 15 ou 20, eu não sei a data. 15. E tem alguns atletas têm crédito passado. Se você for para o mercado do futebol brasileiro, isso se chama quase que rigorosamente dia. Mas, segundo o dirigente, a ausência de Carlos Henrique no último jogo não se deu por motivos financeiros. Até onde eu sei, ele está com sobrepeso aí de 2 quilos. Porque ele teve parado, fazendo algum tratamento. Até onde eu sei, eu não sei se é verdade, porque eu não estou com toda essa convicção. Então, eu não acredito que ele estivesse pronto para o jogo de ontem. Tá certo? Vamos por etapa. Com relação à dificuldade financeira, ninguém está negando aqui. Vale lembrar que o atacante ainda não foi apresentado pelo clube. O diretor Leonardo Lopes tentou explicar também a entrevista antes da partida contra o Botafogo, o estopim para a saída de Nelsinho. A coisa foi passada meio que de uma maneira extremamente como se fosse um barril de pólvora para explodir. Por quê? Minha entrevista foi uma entrevista normal, tá certo? A entrevista antes do jogo.
uma entrevista onde eu reconheço a importância do ídolo Nelsinho. Então não falei nenhuma inverdade, não teve nenhum tom subjetivo. O tom foi dizer que a gente dava apoio, e terminei até essa pergunta que me foi feita pelo Romualdo da Transamérica, dizendo exatamente que vamos à vitória, porque só nos interessa a vitória. Nas redes sociais foi veiculado pelo repórter Daniel Leal, do Diário de Pernambuco, que Guilherme Beltrão teria discutido com Nelsinho depois da entrevista ainda no CT do clube. Conversamos sim, tá certo? Já tem até todo tipo de especulação, né? Tem aí que, lamentável, mas paciência. O tom eu deixo aí para quem viu aí segurança correndo, entrando para segurar, apartar, né? Os diretores também afastaram a acusação de terrorismo no ambiente de futebol do esporte. Depende se terrorismo for cobrança, tirar as pessoas da zona de conforto, da linha de internet, de festa e de coisa, aí eu não posso fazer nada diferente. Também com a saída de Daniel Paulista do esporte, é possível que o Leão seja comandado por Júnior Câmara, treinador do Sub-20 do clube, já na partida contra o Paraná. Mas a direção promete, até lá, contratar um novo perfil de técnico. Quando é um treinador jovem, que tem um mercado e que sempre pretende deixar a porta aberta para a sua carreira, e você não vê esse tipo de atitude. Então, porque ele precisa deixar a porta aberta. Bom, você espreme e não dá nada, né? Eu não conheço, é Leonardo, né, o que deu entrevista lá para a Rádio Transamérica, o repórter Alain. Ao Alan Pereira. E ao Romualdo. Canarinho, né? Que às vezes, viu, Leonardo, o dirigente calado vira um poeta, né? Você deu uma entrevista, talvez, pertinente, numa hora errada. Acabou, né? Ali você não fala, cara. Esquece que aquilo é um microfone. Dá um abraço no repórter e vai embora, cara. Acabou-se. Você causou o dano, né? O dano foi você que causou. Você tem que assumir isso. Ah, foi normal. Foi normal que nada, cara. Tu ameaçaste o treinador. Se perder, o treinador vive de resultado. O que é que tu quer mais? Então, né? E ameaçou através da rádio, quer dizer. O seu Nelson está certo, cara. Reflita sobre isso.